Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. Meu nome é William Mendonça e hoje vamos falar sobre os modelos aquacultura, com foco no software Aquacrop desenvolvido pela FAO. Esse vídeo tem como caráter didático e acadêmico voltado a quem deseja compreender melhor como a água impacta a produtividade agrícola e como podemos simular esse comportamento com ferramentas computacionais. Modelos aquacultura são representações matemáticas que relacionam a disponibilidade hídrica com a produtividade agrícola. Eles partem do princípio de que a água é o principal fator limitante em ambientes sequeiros e até mesmo em sistemas irrigados. Através desses modelos, conseguimos prever a produtividade com base no consumo hídrico da planta, especialmente na transpiração. A imprevisibilidade climática torna o planejamento agrícola um desafio. Com os modelos aquacultura, conseguimos prever perdas por déficit hídrico, avaliar a viabilidade de cultivos e simular cenários com diferentes manejos. Além disso, eles auxiliam na elaboração de políticas públicas e decisões estratégicas, principalmente em regiões com recursos hídricos limitados. O princípio básico dos modelos está na razão entre evapotranspiração real e evapotranspiração potencial. Quando há água em abundância, a evapotranspiração real é aproximadamente a evapotranspiração potencial. Nesse caso, a planta vai produzir em sua capacidade máxima. Quando a água é limitada, a planta fecha seus estômatos, reduzindo a fotossíntese e a produção. Todos os modelos vão se basear na ideia entre a igualdade da relação de produtividade real e produtividade potencial e a relação de evapotranspiração real e evapotranspiração potencial. No entanto, eles vão diferir na estrutura matemática, podendo ser somatório ou produtório, e na forma que eles consideram os estados fenológicos podendo ter coeficiente de penalização. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que seria o de Jensen, de 1968, que utiliza de produtório e um fator lambda de penalização. Dorembus e Cassan, que é o modelo que originou o modelo utilizado pelo software Aquacrop, onde ele estabelece um fator KY, e o modelo de Stewart, que utiliza do produtório e também do fator KY no iésimo estágio. O Aquacrop é um modelo criado pela FAO, um software criado pela FAO em 2009, com foco na simulação de produtividade de culturas em função da água disponível. Ele é gratuito, de código aberto e de fácil utilização, que permite simular diferentes cenários de irrigação, clima, solo e manejo. O seu diferencial é o equilíbrio entre complexidade e usabilidade. O Aquacrop simula o crescimento da planta com base em 4 conjuntos principais de dados: de cultura, de solo, clima e manejo. Esses dados alimentam equações e que consideram evapotranspiração, índice de cobertura do solo, coeficiente de sensibilidade ao estresse, entre outros. Aqui a gente tem um esquema demonstrando a interface do programa, onde na primeira imagem à esquerda a gente tem os arquivos, né, onde a interface onde a gente faz a alimentação dos arquivos. A partir daí, a simulação é gerada em função dos modelos, e com isso a gente tem a previsão de produtividade e algumas outras informações que vão ser detalhadas mais para frente. Alguns exemplos de modelos que o Aquacop utiliza são o modelo de Richards, para o movimento da água no solo, o modelo de FETS, para a função de absorção de água, Van Genuschen, para estimar o conteúdo de água no solo, e o modelo de Primo-Monti, para evapotranspiração de referência. O Aquacrop utiliza do modelo de Steduto, de 2009, que é baseado em Dorembus e Cassan. Para a estimativa da produtividade, é estabelecida uma biomassa, uma produção de biomassa para um dia I, em função da relação da evapotranspiração potencial e real, multiplicada pelo fator WP, que seria a produtividade da água, que é um coeficiente que relaciona a evapotranspiração com a produção de biomassa. A partir disso, é feito um somatório da quantidade produzida de biomassa em cada dia, e com esse somatório é multiplicado por um fator de colheita que vai estimar a produtividade da cultura. Como algumas vantagens do software Aquacrop, a gente pode citar que ele é gratuito, né? É um software open source, então ele pode ser modificado, alterado com outros modelos. É um software validado em estudos acadêmicos e utilizados para algumas políticas públicas, então tem muitos estudos utilizando esse software. E também é uma excelente opção para quem busca um modelo funcional, transparente e com aplicabilidade prática. Ele também é adaptável, né? Então em função de cultura, região e manejo. Para utilizar o Aquacrop, a gente precisa de arquivos de solo, cultura, dados climáticos da região e o manejo adotado, sendo irrigação ou sequeira. Para a obtenção desses dados, a gente pode usar experimentos, estações meteorológicas ou algumas bases públicas de dados. Para os dados de cultura, a gente pode usar os exemplos que já tem no Aquacrop, ou algumas informações da FAO ou de algum experimento. Os dados de solo podem ser obtidos a campo, né, por meio de análise e levantamento de solos, ou
por meio do mapeamento de solos que podem ser fornecidos pela Embrapa. Os dados climáticos podem ser obtidos por meio de bases, como as bases do INMET, das estações meteorológicas, e o manejo pode tanto ser utilizado e adaptado exemplos do próprio Aquacrop, quanto estabelecido de acordo com o manual. Para que o Aquacrop funcione corretamente, é fundamental organizar os dados de entrada de forma estruturada e correta. Para isso, a gente pode se basear no manual da FAO, que apresenta um padrão claro para essa organização, que pode ser seguido tanto na versão gráfica quanto na versão automatizada, que seria com linguagem de programação. De forma geral, os dados são organizados em arquivos separados, cada um representando uma parte específica do sistema solo, planta, atmosfera, e essa estrutura facilita a reutilização e a combinação de diferentes cenários. Quem sabe uma localização diferente com o mesmo manejo ou vice-versa, isso pode ser empregado graças a essa estrutura modular. Os arquivos, citando os arquivos principais, a gente tem o arquivo de clima, que contém informações diárias de temperatura, precipitação, evapotranspiração e radiação solar, e é fundamental que esses dados sejam contínuos. A gente tem um arquivo de solo, traz características físicas e hidráulicas do solo, como textura, profundidade, capacidade de campo. Arquivo de cultura, que descreve os aspectos fisiológicos da planta, como duração dos estágios fenológicos, coeficiente de colheita e sensibilidade ao estresse hídrico. E o arquivo de manejo, que inclui as práticas como data de plantio, irrigação, cobertura de solo, entre outras. Aqui eu tenho alguns exemplos ali de preenchimento. Alguns arquivos são salvos em CSV, mas podem ser realizados em uma planilha de Excel e depois salvos em CSV. E no manual a gente vai ter todas as explicações e configurações necessárias ali para formatar os arquivos de forma correta. A partir da organização dos dados, a gente pode fazer uma simulação, como eu vou demonstrar para vocês aqui. Agora a gente pode acompanhar a demonstração do funcionamento, né? Aqui, no momento inicial, eu estou escolhendo os arquivos. Eu escolhi a localidade de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Primeiramente, o arquivo de clima. Depois eu escolhi como arquivo de cultura a soja. Né? Eu peguei um exemplo do próprio Aquacrop, um exemplo pronto. Depois eu defini a data de plantio, né? E com o arquivo de cultura, ele já calculou automaticamente a data de colheita. A partir daí, a gente pode escolher o manejo de irrigação. No caso, eu escolhi um exemplo ali de irrigação por aspersão. Isso pode ser alterado também em função da necessidade, né, de algum manejo específico, baseando nas exigências do manual. Para característica de campo, eu fiz um arquivo específico para Luiz Eduardo Magalhães, com presença de palhada e plantas daninhas. O tipo de solo, eu escolhi o solo arenoso, de um arquivo pronto, do próprio Aquacrop. E a partir daí, pode ser feita a simulação, clicando em Run. Ao clicar em Run, o Aquacrop processa todos os dados e simula, né, uma simulação que pode ser feita dia a dia, do desenvolvimento da cultura. Vocês podem ver que eu vou clicar ali em Start, e ele vai simulando dia a dia o desenvolvimento e fornece informações de biomassa acumulada, produtividade final estimada, além de evaporação do solo, transpiração real e potencial e cobertura do dossel. Ali a gente tem várias abas ali com as informações, onde a gente pode ir explorando essa simulação e realizar outras simulações variando data de plantio, tipo de manejo, cultura, os parâmetros da cultura que pode ser obtido através de cultivares diferentes e também comparar manejos semelhantes, data de plantio semelhante com localidades e climas diferentes. Né? Encerrando, a gente viu como os modelos da agricultura são ferramentas essenciais para estimar a produtividade das culturas e apoiar o planejamento da irrigação. O Aquacrop é um sistema desenvolvido pela FAO e se destaca pela combinação de simplicidade operacional e base científica, mas também exige estudos e adaptação de acordo com cada realidade em função do manejo adotado, clima e região escolhida. Além das simulações, o Aquacrop, por ser um software open source, ele oferece outras possibilidades de aplicação, como inclusão de outros modelos ou alterações de modelos. Podem ser feitos estudos comparativos entre cultivares, estratégias de irrigação e cenários climáticos. Além disso, podem ser feitas integrações, né, com dados geoespaciais e softwares de SIG, Sistema de Informação Geográfica, além de a utilização de linguagens de programação como Python para a realização de simulações, múltiplas simulações
de forma mais rápida e assertiva. O Aquacrop é uma plataforma versátil para pesquisa, extensão e tomada de decisão técnica no campo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Plataforma Moretti. Até a próxima.